Hebreus capítulo 1, verso 1. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, a nós falou nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Senhor Deus, te damos graça por mais uma vez poder estar aqui reunidos em torno da tua palavra. Pedimos que abençoe cada irmão que nos ouve, os que vão de ouvir pela internet, que sejam abençoados. Nós pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Irmão, essa escritura é muito grande, eu gosto dela, que diz: havendo Deus antigamente, ou seja, no passado, antes de Cristo vir, ali no Velho Testamento, antes da vinda de Jesus Cristo, Paulo diz que Deus falou diversas aos pais, a Davi, a Salomão, a Gideão, esses são os pais, a Abraão. Deus falou de diversas maneiras, amém? De diversas maneiras. Pegue bem essa frase. Ele falou de diversas maneiras, é verdade. De que maneira foi que Deus falou com Moisés lá no Monte Horebe? Foi através de uma maneira, de uma sarça. Paulo está dizendo aqui que aquilo era Deus falando daquela maneira, amém? Amém. Olha só, havendo Deus antigamente falado aos pais, então agora nós somos Moisés como um dos pais, aos pais de diversas maneiras. Então aquela sarça pegando fogo lá era uma maneira de Deus se manifestar, amém? Amém. Glória a Deus, amém? Por isso, a outra maneira que ele manifestou a Gideão, quando ele estava malhando o trigo para esconder os midianitas, ele levantou a cabeça, tinha um senhor, um homem, em frente a ele, que a Bíblia diz que era o anjo do Senhor. Mas aquilo foi uma maneira que Deus se manifestou para Gideão também, na maneira de um anjo. Mas não é que Deus seja um anjo, assim como ele também não é uma sarça ardente. Ele se manifestou como uma sarça ardente para Moisés, e para Gideão ele já se manifestou como um anjo, mas não é que ele seja um anjo, amém? Ele se manifestou como um anjo, amém? Porque Deus pode se manifestar como ele quiser, das formas, das maneiras que ele quiser. E é tanto que o anjo do Senhor era o próprio Deus embarcado ali naquela maneira, que ele disse, você vai ver que ele fala com Gideão já, não, quando diz assim, o Senhor, não diz assim o anjo do Senhor, mas já diz e o Senhor, falou com Gideão. Nós podemos ver isso? Vamos ler Juízes capítulo 6, verso 11. Então, veja bem, o anjo do Senhor, observe que está falando do anjo do Senhor, veio, assentou-se debaixo do carvalho que estava em Ofra, que pertence a Joás, a Blesrita, e Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lugar para o salvar dos midianitas. Então, presta atenção, o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E o que é feito de todas as tuas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo-nos: fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Agora veja bem o que diz no verso 14: então o Senhor olhou para ele. Agora você vai ver que o anjo do Senhor era o Senhor, só que era o Senhor manifestado na maneira de um anjo. Por isso que Paulo diz em Hebreus 1: tendo Deus antigamente falado aos pais de diversas maneiras. Deus não é um anjo, não, amém? Amém. Os anjos são um ser que Deus criou, mas Deus não é um anjo. Mas se ele quiser se manifestar na forma de um anjo, ele se manifesta da maneira de um anjo.
Amém? Então se você disser, Gideão, como era o anjo que apareceu para ti? Era um homem de bigode, de barba. Então o Senhor é assim. Não, o Senhor não é assim. Amém? Essa foi uma maneira que Deus quis se manifestar. Para Moisés, ele já não se manifestou assim. Para Moisés, ele já se manifestou como uma sarça ardente. Já não era a forma de um anjo nem de um homem, era um fogo. Amém? Então, veja bem, observe o verso 14, que é então o Senhor, começa dizendo que é o anjo do Senhor, depois diz então o Senhor olhou para ele e disse: vai nessa tua força e livrará Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu, olha o pronome pessoal, porventura não te enviei eu, agora não é mais o anjo que está falando, agora é o Senhor. Porque ele era o Senhor manifestado na forma de anjo. Esta é a razão que quando Deus se manifestou também na maneira de filho, aí entra agora, que é Jesus. Jesus foi uma maneira em que o Senhor se manifestou. Essa é a razão que Filipe perguntou: mostra-nos o Pai. Aí o Senhor Jesus disse para ele: Filipe, olha só, agora já era o Senhor também. Da mesma forma foi com Gideão. Porventura não te enviei eu, olha para o nome pessoal, agora o Senhor mesmo falando dentro do anjo. E Jesus disse para Filipe: estou há tanto tempo convosco? Estou, pronome pessoal. Agora quem está falando de Filipe já não é mais Jesus, é o Senhor mesmo. Porque o Jesus também foi a maneira que Deus se manifestou, irmãos. Amém? Amém. Glória a Deus, isso é maravilhoso. Só não tendo eleição para não ver essas coisas mesmo. Então, por isso Paulo diz: tendo Deus antigamente, se manifestado aos pais, que é Gideão, Moisés, Abraão e assim por diante, de diversas maneiras. Com Abraão, a gente vê falar que ele só ouvia a voz, nem via nada, só ouvia a voz do Senhor. Foi a maneira de Deus se manifestar com Abraão, foi só pela voz. Amém? Amém. A maneira de Deus se manifestar a Moisés foi pela sarça ardente. A maneira de Deus se manifestar a Gideão foi na forma de um anjo, mas tudo era o Senhor. A maneira de Deus se manifestar aos judeus foi na forma chamada Filho, Jesus, mas era o Senhor. Essa é a razão porque os apóstolos disseram: saiba, porém, toda a casa de Israel, que este Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo, porque se vocês soubessem, não teriam crucificado quem? O Rei da Glória. Era o Senhor. Jesus era o Senhor. Jesus é o Senhor. E de que maneira Deus tem se manifestado para nós nesses últimos dias? Através de um profeta. Amém? Olha, o irmão Brana foi uma maneira em que o Senhor se manifestou para nós. O irmão Brana é Jesus? Não. Ele foi a maneira que Deus se manifestou. E de que maneira Deus está se manifestando para a igreja de Bragança? Ele tem as maneiras de se manifestar. Amém? Ele não está preso a apenas uma maneira. Ele tem várias, diversas manifestações que ele se manifesta. Ele se manifesta só no vento. Ele se manifestou para Elias lá no monte pelo vento, por uma brisa, não é verdade? Era o Senhor manifestado na forma de uma brisa. Glória a Deus por isso. Agora, quem é o Senhor? O Senhor é Deus. Os israelitas cantavam: só o Senhor é Deus. Amém? Que Senhor estão falando? Estão falando de Yahweh, que é Y-H-W-H, pronúncia Yahweh. Quem é Yahweh? É o Senhor dos exércitos, que significa o eu sou. Os israelitas disseram: só o Senhor é Deus. Na tradução original está: só Yahweh é Deus. Amém? Só Ele é Deus. Então pronto, então não tem outro Deus, não tem um segundo Deus. Não, só o Senhor é Deus. E Ele se manifesta da maneira que Ele quer. Se manifestou em Gideão, se manifestou em Moisés. E agora eu tenho uma escritura para você ler. Eu queria deixar essa parte de Gideão para vocês saberem o que Paulo diz: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras a Moisés pela sarça, a Gideão na forma de um anjo, a Abraão na forma da voz,
aos pais pelos profetas, a nós, agora a Paulo, a Pedro, a Tiago, a João, se manifestou da maneira de filho. É Deus se manifestando na maneira de filho. Amém? Aquele corpo humano chamado Jesus foi chamado de filho de Deus. Não é que ele é um outro Deus à parte, ou que ele seja uma segunda pessoa da divindade, mas Jesus é a maneira que Deus se manifestou para os homens. Olha, vamos manifestar para vocês diferente agora. Com Gideão foi na forma de anjo, com Moisés foi na forma de uma sarça ardente, com Abraão foi na forma de uma voz, e também lá debaixo do cavaleiro de mãe ele veio na forma de um homem. Como foi que ele veio lá? Abraão na forma, debaixo, quando ele estava debaixo do cavaleiro de mãe, na hora mais quente do dia, ele veio na forma de um homem. Não, os pastores denominacionais dizem que ele veio na forma de 3 homens. Mentira! No capítulo 18 a Bíblia diz que os 2 que foram lá eram anjos, só um era o Senhor. Amém? Então ele se manifestou a Abraão não na forma de 3, ele se manifestou na forma de um e 2 anjos. Amém. Isso é você falar o que a Bíblia diz, que não é. Amém? Então Gênesis capítulo 18, a Bíblia diz que aqueles 2 que acompanharam o Senhor que visitou Abraão, a Bíblia diz que eles eram 2 anjos. Amém. Que foram a Sodoma. O Senhor ficou conversando com Abraão ali, e eles 2 foram para Sodoma. Quem era o Senhor? Somente aquele que estava conversando com Abraão. Amém? Era o Senhor manifestado na maneira de um homem. Amém. Mas não é que o Senhor é um homem. Agora o Senhor é um homem. Se nós chegarmos lá no céu, vamos procurar um homem assim alto, que é o Senhor. Não, ele se manifestou na maneira de um homem, mas ele não é um homem, pois a Bíblia diz que ele é Espírito. Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Amém? Então Deus é um Espírito. É isso que Deus é. E ele se manifesta da maneira que quer se manifestar. Se você perguntasse para Abraão, como era esse homem que te visitou lá? Olha, ele era um homem louro, né? Ele era assim e tal. Ele tinha um sinal aqui no rosto, né? Um sinal assim. Tá certo. E quando você chegar lá no céu, você vai procurar esse homem que Abraão viu, e aí você não achar esse que tem um sinal no rosto e tal, que você vai pensar: Abraão mentiu? Não, ele não mentiu. É porque quando Deus apareceu para ele, foi na maneira deste homem. Mas agora não, esse homem não existe mais lá. Agora ele se manifestou na maneira de outro chamado Jesus Cristo. Amém? Então, simplesmente, eu vi um pastor que eu muito respeito, gosto muito da pregação dele, só que ele é trinitariano. João Ribe Palharim, muito boas as pregações dele, mas ele é trinitariano, e ele viu um documentário dele na internet falando sobre Sodoma e Gomorra, a destruição, né? E ele foi bem no lugar ali aonde os 3 homens visitaram Abraão, onde o Senhor e 2 anjos visitou Abraão. Ele disse: bem aqui onde eu estou, ele disse. Abraão estava sentado aqui, e quando ele viu, lá e vem a Santíssima Trindade falar com ele. Mas que coisa! A Bíblia não diz que era assim. A Bíblia diz que era Deus. Só um era Deus, os outros 2 eram anjos. Amém? Não foi a Santíssima Trindade, até porque a Santíssima Trindade ela já foi criada no tempo de Constantino. Depois de Abraão até Jesus, nós temos uns 2000 anos. Então, de Jesus até a criação da Trindade, temos acho que 300. Então, a Trindade foi criada 2300 anos depois disso. Mas ela não é desse tempo. A Trindade é coisa nova, é coisa de Constantino. Se entende? Então quem visitou Abraão foi Deus, numa maneira humana, a qual ele não tem mais se manifestar. Não chegue lá no céu, quero ver a maneira humana que Deus se manifestou. Não, você não vai mais achar. Aquilo ali foi só para manifestar Abraão. Amém? Agora ele tem outra maneira de se manifestar. Amém? Muito bem. Então, por isso Paulo diz: havendo Deus antigamente falado muitas vezes de muitas maneiras aos pais. Por quem ele falou? Pelos profetas. Deus não faz coisa alguma
se não for por intermédio dos seus servos, os profetas. Amós 3, verso 7. Então, ele só fez essa manifestação através dos profetas. Agora, estes profetas, para eles profetizar, eles profetizavam pelo Espírito. E que Espírito ele profetizava? Pelo Espírito de Deus. Eles não podiam profetizar pelo próprio Espírito deles, porque vocês sabem que nós somos formados de corpo, alma e Espírito. Amém? O próprio Jesus, quando estava morrendo, diz na cruz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu Espírito. Ele não estava entregando o Espírito Santo lá na cruz. É bom saber disso, porque os trinitarianos acham que está ali Jesus na cruz e o Pai de Jesus é um outro ser. O que Jesus está entregando é o Espírito de vida dele como ser humano. Todos nós temos Espírito de vida. Quando ele sai de nós, nós morremos. Estevão entregou o Espírito a Deus quando estava morrendo. Pai, nas tuas mãos entrego o meu Espírito. Todo judeu, diz o Mombrana, todo judeu na hora da morte entregava o Espírito para Deus. Amém? Amém? Então, Pai, na tua mão entrega o meu Espírito. Não foi só Jesus que disse isso, não. Todo judeu que cria em Deus, na hora da sua morte, entregava o Espírito para Deus. Ele mesmo dizia: eu entrego o meu Espírito. Amém? Então, quando Jesus disse: na tua mão entrega o meu Espírito, ele não estava entregando o Espírito Santo para um ser chamado Deus, porque aí você ia ter agora o Espírito Santo e outro ser. E não pode. Esse Espírito Santo já é Deus. Ele não tem dois Espíritos. A Bíblia diz que Maria ficou grávida do Espírito Santo. Então Deus, o Pai de Jesus, é o Espírito Santo. Então o que Jesus entregou para o Espírito Santo foi o Espírito de vida que mantinha o seu corpo vivo. Como eu também tenho esse Espírito, você também tem esse Espírito. Agora nós estamos falando de outro Espírito. Quando a Bíblia diz é uma só fé, um só Espírito, alguém pode dizer: agora eu te pego, porque tu dizes que é uma só fé, um só Espírito. Mas Jesus está entregando. Tu dizes que o Pai de Jesus não é uma pessoa, tu dizes que o Pai de Jesus é um Espírito. Então Jesus está entregando o Espírito, um Espírito a outro Espírito. Sim, ele estava entregando o Espírito humano de vida dele ao Espírito Santo, que é o Pai. Ah, então tem dois Espíritos? Não, tem dois Espíritos em se tratando de Espírito humano e Espírito divino. Mas Efésios 4 fala do Espírito divino. Espírito divino é apenas um. Amém? Mas Espírito humano são milhares, porque a Bíblia diz no plural que Deus é o Pai dos Espíritos, plural. Cada um de vocês é um Espírito. Amém? Agora a Bíblia diz: há um só Espírito, se referindo a Deus, Espírito de Deus. Agora, Espírito humano, irmãos, tem milhões, milhares. A Bíblia, o apóstolo Tiago diz que Deus é o Pai dos Espíritos, plural, não diz em singular. Então, há um só Espírito Santo, que é Deus. E o Espírito que Jesus entrega ao Pai, ao Espírito Santo, porque ele não está entregando a um senhorzinho de bala branca, tira isso da cabeça, era o seu Espírito humano, Espírito de vida. Amém? Agora eu cheguei a um ponto. Esse Espírito Santo, que é o Pai de Jesus, ele estava também nos profetas. Havendo esse Espírito Santo, Deus, falar de muitas formas e de diversas maneiras, falou-nos nesses últimos dias através de Jesus, o Filho de Deus. Vamos ver isso? Vamos ver, porque é bom. Glória a Deus. Nós vamos para 1 Pedro capítulo 1, versículo, 2 Pedro capítulo 1, verso 21. Diz assim: porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus, que são os profetas, falaram inspirados por quem? Pelo Espírito Santo, que é o Pai de Jesus. Não é não, é. Vou bater nessa mesma tecla. O Espírito Santo é o Pai de Jesus. Deus é Espírito. E não tem dois Espíritos divinos. Há bilhões de Espíritos humanos. Divinos não. Amém?
Então, esses profetas falaram inspirados pelo Pai de Jesus. Eles falaram inspirados pelo Espírito, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados por este Pai de Jesus, que sempre existiu, porque é eterno. Lá estava em Davi o Pai de Jesus, no Salmo 22, dizendo: traspassaram minhas mãos e pés, lançaram sorte sobre a minha túnica. Quem é que está falando isso? Davi? Não, o Pai de Jesus. Mas não aconteceu, não foi com Jesus? Fizeram aquilo para Jesus, e o mal que fizeram para Jesus estavam fazendo o Espírito Santo, o Pai de Jesus. Então era o Pai de Jesus em Davi dizendo: traspassaram-me mãos e pés, lançaram sorte sobre a minha túnica. O Pai de Jesus. Davi falando é inspirado por quem? Por esse Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Muito bem, então nós temos mais uma escritura, que é Pedro, 1 Pedro capítulo 1, e o verso 11. Eu não tenho uma pregação muito comprida, muito longa, tá? 1 Pedro capítulo 1, verso 11 diz: indagando que tempo, eu vou ler do 9 em diante para nós poder entender melhor. Alcançando o fim da vossa fé, a salvação da alma, da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas, que profetizaram da graça que vos foi dada, indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo. Qual é o Espírito de Cristo? É a mesma coisa de falar o Espírito da unção, porque a palavra Cristo quer dizer ungido. O Espírito de Cristo que estava neles, nos profetas. Aquele mesmo Espírito que estava em Cristo. Qual era esse Espírito que está em Cristo? Deixa o Espírito de vida humano de lado agora e lembre-se: que Espírito estava em Cristo? Jesus disse: o Pai está em mim. 2 Coríntios capítulo 5, verso 19: Deus, o Pai, estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo. Então esse Espírito, esse Pai que estava em Jesus, estava nos profetas lá atrás, estava em Moisés. Amém. Moisés estava cheio desse Espírito, a ponto que ele se colocou na brecha a favor do povo, como Jesus se colocou na brecha a favor de nós. Amém? Porque o Espírito Santo, que é o Pai de Jesus, que é o mesmo Espírito de Cristo, estava nele, e ele se colocou pelo povo e diz: risca o meu nome de lá, se tu for destruir o povo, porque nele estava o Espírito de Cristo. Aí vem esses todos italianos, enjoa. Então se o Espírito de Cristo estava em Moisés, e ele estava falando com Deus que estava no céu, apaga o meu nome daí, então tem outro lá no céu. Não, aquele que estava lá no céu mesmo estava dentro de Moisés, gente. Amém? Deus é onipresente, meus irmãos. Aquele que estava falando do céu: Moisés, eu vou apagar o nome desse povo do livro que eu tenho. É o mesmo que estava dentro de Moisés, dizendo: se tu apagar, apaga o meu também. Porque Deus é amor. Esse Espírito encheu Moisés. O Espírito de Cristo estava em Moisés. Ainda tem gente que diz que as nossas pregações não prestam. Bom, nem Jesus agradou todo mundo. Verso 11: indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo havia de vir e a glória que se lhes havia de servir. Aí você vai para o Salmo 22, você vai ver lá Davi cheio do Espírito de Cristo, falando do que ia acontecer com Cristo. Amém? Então, você está começando a entender quem é que estava nos profetas? Quem estava nos profetas antigamente é o mesmo que estava em Jesus. Quem é que estava em Jesus? O Pai está em mim. Amém? Amém. Repetindo: quem estava nos profetas? O Espírito. Eles falaram inspirado pelo Espírito. Aqui diz
indagando que tempo ou que ocasião, que tempo o Espírito de Cristo que estava neles, nos profetas. Então esse Espírito que estava nos profetas era quem? Não era o Espírito humano. Eu vou falar disso já aqui. Porque quando Eliseu recebeu a capa de Elias e atravessou o Jordão, batendo com a capa na água que ele se abriu, e os filhos dos profetas viram aquela cena, o que foi que os filhos dos profetas disseram? Eles disseram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. Mas os filhos dos profetas não estavam falando do espírito humano de Elias, ao qual os espíritas pensam. Até porque Elias nem morreu. E para o espírito humano que mantém Elias vivo, eu estou chamando de espírito humano, talvez esteja errado, eu só estou falando aqui para vocês entenderem. Mas alguém dizer, de espírito humano já, é só para compreender. Se estiver errado a gente conserta depois. Mas esse espírito de vida, é melhor, espírito de vida que estava em Elias não saiu dele, porque ele não morreu. Ele subiu numa carruagem vivo. Então o espírito que repousou sobre Eliseu não pode ser o espírito que o pessoal da reencarnação pensa. Não é o espírito de vida, mas o espírito que agora está repousando sobre Eliseu, que os filhos dos profetas falaram, irmão, é o mesmo espírito que estava em Cristo, que é o Pai de Jesus. É Deus. Deus é espírito. Oh, irmão, isso acaba com a doutrina da Trindade, troço todinho assim, esmagar tudo, acaba tudo. Acaba com a Trindade. Se você, pelo menos, puder dar atenção e ver, você vai ver. O Espírito de Cristo é o Espírito Santo, não o Espírito de vida humana. A pessoa chega, você quer ver eu te mostrar como tem dois Espíritos? Jesus disse, na tua mão, entrega o meu Espírito. Está vendo? O Jesus entregando um Espírito para outro Espírito. Não, Senhor. Está se falando Espírito divino. É um só Espírito se referindo a esse Espírito divino. Agora, Espíritos de vida existem bilhões, ao qual Deus diz que Ele é Pai dos Espíritos, plural. É uma pluralidade. Agora, Espírito Santo, Espírito divino, só é um, singular. Amém? Só é um Espírito, diz o apóstolo Paulo em Efésios 4. Um só Espírito, que é Deus. E esse estava em Cristo, e esse estava nos profetas, manifestando-se de diversas maneiras. Deixa eu ver se eu ainda tenho mais alguma coisa aqui. Bom, eu ia ler 2 Reis capítulo 2, verso 15, que fala dos filhos do profeta, mas eu já falei aqui sem precisar citar, tá bom? Está em 2 Reis capítulo 2, verso 15. Elias subiu ao céu vivo. Se ele subiu vivo, o espírito de vida não saiu dele. Então não tinha como esse espírito encarnar em Eliseu, certo? Então quem foi que veio para Eliseu? Foi o Espírito Santo que estava nele, a virtude. Amém? Essa mesma virtude, Jesus diz em Mateus 17, verso 11, que viria de novo. Ficar conversando com um espírito uma vez pela internet, eu disse, essa doutrina da reencarnação é mentira. Ele diz assim, leia, eu creio que é Mateus, deixa eu ver se é Mateus, eu vou já achar, tá bom? Mateus, creio que o 11, certo? Bom, é aquela escritura que Jesus diz assim, se querem dar crédito, João Batista é o Elias que havia de vir. Então o Espírito tomou isso aí e disse, lê essa escritura aí, se querem dar crédito, João Batista é o Elias que havia de vir. Depois você fala comigo. O que ele quis dizer foi exatamente isso, que João Batista era a reencarnação do espírito de Elias. Mas só que ele estava falando do espírito de Elias, o espírito de vida de Elias. Isso já é um erro, porque Elias nem morreu. O espírito de Elias só podia encarnar, se existisse encarnação em João Batista, se Elias tivesse morrido. Mas Elias não morreu, e o espírito que veio para João Batista é o mesmo que veio para Eliseu, o qual é o Espírito de Cristo, o Espírito Santo. As
pessoas fazem confusão porque quer, não é verdade? Mas quem tem profeta não se confunde. Glória a Deus. Então, Jesus disse que João Batista era Elias. E Jesus não cria na reencarnação. Jesus não está dizendo que Elias reencarnou em João Batista, porque Elias nem morreu. Mas Jesus está se referindo que esse espírito de virtude, esse espírito singular, esse espírito divino que estava em Elias, estava em João Batista. E em São Mateus 17, verso 11, Jesus disse que ele viria de novo nesses últimos dias. Elias virá primeiro, disse Jesus, e vai restaurar esse sistema que está caído. Porque assim como os judeus caíram, os gentios também caíram. O apóstolo Tiago diz lá em Atos que Deus vinha para os gentios e que depois ia restituir o tabernáculo de Davi que havia caído, referindo-se aos judeus que caíram. Não é verdade? Caíram da onde? Da palavra. Então eles precisam ser restaurados, voltar de novo à palavra de Deus. Mas foi prometido em Atos 3, verso 21, que Jesus seria contido nos céus até o tempo da restauração de todas as coisas. E Paulo disse: depois da minha morte virão lobos e destruirão o rebanho. Os apóstolos sabiam que os gentios que tinham crido no evangelho iam sair da palavra, e eles saíram no ano 300, quando Constantino trouxe todas essas palhaçadas que aí estão. Deus trino, confundem. Quando a Bíblia diz falar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ele diz que é 3 pessoas. Quando a Bíblia está falando Pai, Filho e Espírito Santo, está falando em 3 atributos. Amém? Mas eles dizem que é 3 pessoas. Essas baboseiras caíram lá quando Constantino colocou. Então os gentios caíram da palavra, passaram a crer em 3 deuses distintos, tiraram a Páscoa verdadeira, bagunçaram, colocaram a mulher pregadora no púlpito. Agora estão dizendo que Deus só quer o coração, e ultimamente o forró está entrando nos protestantes, e o nudismo, a devassidão e assim por diante. E Deus disse: Elias virá. Jesus disse, Mateus capítulo 17, verso 8, esse espírito de Elias, que é o espírito de Cristo, que é Deus, não o espírito humano, não o espírito divino de Elias, mas esse espírito que estava em Elias, que passou para Eliseu e que passou para João Batista, viria nos últimos dias de novo para se manifestar de mais uma maneira. Amém. Que maneira? Da maneira que está se manifestando agora em Bragança. Essa é uma maneira, a maneira de um povo chato que ninguém gosta. Essa é a maneira que Deus está se manifestando. Amém? Amém. Glória a Deus. Então esse é o Espírito de Cristo. Isso é Deus. Deus é Espírito. Amém? E ele tem se manifestado como Filho. Essa é a maneira que Deus se manifestou. Não que ele seja filho. Deus não é filho. Deus se manifestou como Filho. Deus não é uma pomba. Ele se manifestou como pomba para João Batista lá no rio. Mas Deus não é uma pomba. Ele se manifestou como uma pomba. Deus não é um cordeiro. Ele se manifestou como um cordeiro, mas não é cordeiro. Deus não é um anjo. Ele se manifestou como um anjo, mas não é um anjo. Deus não é um homem. A Bíblia diz: Deus não é homem para que minta. É ou não é verdade? Deus não é homem. Deus é Espírito, mas ele se manifestou como um homem. E ele se manifesta como ele quiser. Se ele quiser se manifestar, ele se manifestou para os profetas, irmãos, até na forma de um cordeiro com 7 pontas, 7 olhos, até numa forma esquisita. Se manifestou para Ezequiel, em Ezequiel capítulo 1, com os querubins e aquela roda dentro da roda. Aquilo é uma maneira que Deus se manifestou, coisas que você não consegue compreender. Alguém lembra mais uma maneira que Deus se manifestou? Deus tem se manifestado de tantas maneiras. Amém? E se manifestou como Filho também. Mas Deus não é Filho. Deus é Deus acima de todas as coisas. Ele apenas se manifestou como Filho. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos ficar de pé em nome de Jesus Cristo.